Gente, na gestão pública, a gente sabe, realizar é vital. Realizar na saúde, na educação, na segurança pública, porém, comunicar também é imprescindível. A gente precisa falar das ações. E graças à velocidade dos nossos tempos, a gente está vivendo uma nova era da comunicação, principalmente da comunicação pública. Como os gestores, como os políticos, se comunicam, se conectam com os eleitores, com os munícipes. Bom, para falar sobre esse assunto, eu quero convidar agora ao palco o nosso último palestrante do dia, Kleber Santos. Kleber é especialista em marketing político, fundador da Academia Brasileira de Neurociência Política. Ele é neurocientista, estrategista e mentor de candidatos e campanhas. Por favor, recebam com aplausos Kleber Santos. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Todo mundo acordado aí, não? Olha, final do ano, eu liguei para um amigo prefeito para cumprimentar pelo mandato. Aí eu brinquei com ele, perguntei assim, escuta, se você tivesse diante do gênio da lâmpada, o que você pediria de presente? Ele falou assim, eu pediria um botão. Falei, botão? Mas que botão é esse? Um botão de reiniciar. Botão de reiniciar. Olha, eu disse a ele, olha, eu não tenho o botão de reiniciar, é difícil, mas eu tenho algo aqui que pode te ajudar bastante, e tem tudo a ver, e pode mudar muito para você. Não é de reiniciar, mas você vai entender bem. E exatamente o que eu mandei para ele, eu queria compartilhar com vocês aqui agora, para que vocês entendam como que um gestor, como que uma administração, ela pode seguir sabendo, prevendo muita coisa que já vai acontecer. Nem tudo é surpresa, porque existe um padrão de repetição. Aqui. Esse padrão, na verdade, a gestão municipal, ela tem 5 ciclos. 5 ciclos. O primeiro deles é aquele que a gente gostaria que nunca acabasse, que é o padrão clássico do casamento e da lua de mel, né? Aquele período de lua de mel, aquele período do primeiro ano ali é maravilhoso. Isso vai até dezembro de 2025, que foi, na verdade, quem assumiu em janeiro. É um período de alta tolerância, é um período de esperança. Se alguém fala mal do prefeito, a pessoa diz, não deu tempo ainda, o outro deixou tudo desarrumado, né? Sempre tem uma justificativa. Isso tem até uma questão científica, que é o seguinte, existe um negócio chamado dissonância cognitiva, a pessoa não quer admitir que ela errou, ela vai até o último momento. Então, no primeiro ano, se alguém fala mal do prefeito, ela diz, não, espera um pouquinho que ele vai resolver. Tem tolerância, esperança. Normalmente, o primeiro ano, alta aprovação, sempre mais de 50%. Normalmente, termina o primeiro ano assim. Janeiro a junho de 2026, aí já começa a mudar. A partir desse mês, existe um novo ciclo começando para os prefeitos. Migração da expectativa para a percepção de entregas e também do ambiente eleitoral da cidade. Cobrança mais dura, agora vai começar. A partir desse mês começa. Cadê a melhora? A fila da saúde diminuiu? O buraco na rua foi tapado? Melhorou a limpeza das ruas? É o que começa a acontecer agora. E aí, se tiver crise, escândalos, brigas com a Câmara Municipal, é um problema, porque isso passa a ideia de falta para o povo, para a população de uma maneira geral, de comando do prefeito. Ela acha que o prefeito é que manda, lá deu briga porque ele não está comandando direito. Se vai tudo bem, estabilidade. Agora, se a percepção de vida prática não melhora, a partir de agora começa a cair. Então, por isso tem que ficar muito atento
todo prefeito a partir e quem faz parte da equipe de governo. O terceiro ciclo é de junho de 2016 a junho de 2017. 18 a 30 meses de mandato, já é uma fase crítica do desgaste, porque já tem problemas acumulados, mais impaciência da população e dos apoiadores, que queriam um cargo, queriam alguma coisinha, aí o negócio pega, né? Aí perde muita gente, porque não deu para encaixar todo mundo lá. E tem também a oposição organizada. Nesse período aqui, a oposição já está prontinha. Quarto ciclo, olha a foto que colocaram. Se vierem recursos altos, entrega visíveis, pode ter recuperação. Pode. Agora, se não tiver, a gestão já entra naquele modo de sobrevivência. O negócio fica mal. Quinto ciclo, que é de dezembro de 2017 até o dia da eleição, aí é avaliação eleitoral e comparativa com adversários e já busca de alternativas. Aí pegou. O quarto e último ano, em torno de 30% de ótimo e bom. Só temos que ter atenção no teto, que é a rejeição. A gente já sabe a elasticidade do voto, até quanto aquela pessoa pode ter de voto. Isso aqui trazendo em primeira mão para vocês, a pesquisa nacional, como que os prefeitos brasileiros terminaram o primeiro ano de mandato. Terminaram em dezembro agora, foi feito em dezembro. Aqui a gente tem a região sudeste, ótimo, bom, 28%, regular 43%, ruim, péssimo, 19%. A gente que trabalha com neurociência política, a gente costuma quebrar o regular no meio. Então, se eu jogar ali metade, 21, em torno de 50% do que eu acabei de falar. Normalmente é assim. Então, não precisa ter bola de cristal. Se a pessoa faz um governo profissional, com acompanhamento, ele já sabe o que vai acontecer, ele já tem que se preparar. Claro que não sabe tudo, pode acontecer uma bomba, algo complicado aí, mas, se tudo correr, é só se preparar para o pior cenário e para o melhor cenário. Aí tem o sul também, 30, 41, 20, praticamente o norte que subiu um pouco, 36 de ótimo e bom, mas a média todas é de 50%. Aí existe uma coisa complicada, a administração com investimentos em comunicação e marketing e a administração sem investimentos em comunicação e marketing. Gente, tem dado muito, mesmo índice de aprovação. Gasta, não gasta, a mesma coisa. Por quê? Os marqueteiros da vida, eu não gosto desse nome, viu, Fred? Os especialistas foram lá e conversaram, foram buscar informação, porque ele não conseguia na propaganda, nas pesquisas, buscou então o entendimento da neurociência. Isso começou muito nos Estados Unidos, a neurociência vem crescendo demais o estudo do cérebro a partir dos anos 90. E ao conversar, aí foi buscar a neurociência para ajudar nessa questão da administração pública. Como comunicar? Se comunicação não está dando certo, investindo em propaganda, está tudo igual, então o que está acontecendo? A neurociência, rapidamente, estuda o sistema nervoso e as funcionalidades se ramificando em diversas áreas, além de analisar os comportamentos e as emoções humanas. Explica as emoções e o que está por trás da conduta humana. Estuda como o inconsciente afeta o processo de tomada de decisões, como a pessoa faz o julgamento. É bem o seguinte, a gente consegue entender como que o eleitor percebe o candidato, como que ele analisa e como que ele decide. Aí fica mais fácil até fazer uma comunicação mais assertiva. Os neurocientistas começaram a pesquisar, então, as áreas do cérebro ativadas diante das publicações da prefeitura, do governo estadual, federal, do político. E aí, para isso, ela usou, e a neurociência trabalha, se vocês não sabem, ela trabalha com pesquisas mesmo de ressonância magnética funcional, eletroencefalograma. Por quê? Enquanto a pessoa está olhando, a gente vai acompanhando quais áreas do cérebro que estão sendo ativadas. Ela não precisa responder nada. Se ela está gostando, está ali. Se ela está rejeitando, está ali.
Então, ela, inclusive, pega muita mentira. Você pergunta para a pessoa, o que você acha desse candidato? Maravilhoso, mentira. Aqui está ativando a área do nojo, da repulsa. Entendeu? Isso aconteceu muito no governo Trump. No primeiro, foram as equipes de neurociência política que entenderam e disseram, ó, Trump vai vencer. Na primeira, tem uma matéria grande no New York Times sobre isso. Ali, aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente tem ali as 6 emoções básicas, que o Paul Ekman pesquisou isso há muito tempo: felicidade, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo, que é aversão. E o que as pesquisas revelaram? A forma que as gestões divulgam obras, serviços e realizações está errada. Porque ela direciona para o racional. E não é para o racional que a gente tem que comunicar. Política não é nada racional. Tudo relacionado à política acontece no lado emocional do cérebro. 10% razão, 90% emoção. É isso aqui que é o voto. Isso aqui que é a percepção das pessoas sobre a política e os políticos. Quando a gente faz prestando contas, propaganda, santinho, ou aqueles vídeos que o deputado X entregou tantos milhões para a prefeitura, é uma coisa bacana, importante, mas rapidamente some da cabeça, rápido. Agora, trabalhar com a emoção, aí sim, pode até fazer, eu vou mostrar aqui rapidamente, daqui a pouco. Você faz a mesma notícia de maneira emocional, a pessoa se emociona, em seguida dá um número, dá informação, aí aquilo cola. Mas se começar com o racional, nem entra na cabeça. Então, o que um prefeito deve trabalhar muito mais? Aqui embaixo, ele trabalha só lá em cima. O que é isso aqui? Pertencimento. A pessoa tem que ver, nossa, eu pertenço a ele sabe o que eu penso, ele fala como eu falo, é isso. Entendeu? Segurança. Então, é emocional. Eu gosto muito de trabalhar com campanha, com negócio que é planejamento emocional. Tem um planejamento de técnicas, ok, mas qual é a emoção que a gente vai trabalhar nessa campanha? Então, isso é fundamental. 90% emoção. A pessoa quer sentir participante, ela quer sentir que ela está no jogo, que ela está junto, que ela governa junto. Outra coisa importante, orgulho. O orgulho da cidade que mora. Às vezes a prefeitura pode fazer isso. Gente, aí, qual é a solução? Como fazer isso na prática? Estou correndo um pouquinho por causa do horário aí. Ao invés do fato, o valor conquistado. Ao invés de falar dos milhões conseguidos, deve-se falar da vida que mudou. Isso importa mais. Olha essa obra aqui. Prefeitura inaugura 10 quadras de asfalto. Só que nesse lugar aqui tinha uma menina, cadeira de rodas, que ela nunca tinha saído sozinha de cadeira de roda, porque quando chovia, a frente da casa dela, sem condição nenhuma. Ela não conseguia, ela nunca teve autonomia na vida. E aí a mesma notícia, assim. É a mesma coisa. Só que eu estou aqui de outro jeito. Clara nunca havia saído de casa sozinha. Agora ela consegue por causa do asfalto. Concorda que vai chamar muito mais atenção para essa matéria? Né? Qual das duas notícias fica na lembrança? A que fala a verba ou a que conta a história da Clara? Os dois dão o mesmo peso, a mesma notícia. Só que uma chama atenção, a outra não. Então, ao invés de obra YZ entregue, é benefícios entregues. Narração de quem recebeu o benefício é muito mais forte, evitar locutor, aquelas coisas vendendo como se vende um produto institucional. O melhor de tudo é quem recebeu. A obra é o instrumento para trazer a felicidade para as pessoas. Então, primeiro a felicidade, depois a obra. Fotos e vídeos com as pessoas beneficiadas. Na rede social, fotos e vídeos que demonstram atenção com as pessoas. Ouvir atentamente uma criança, uma senhora. Porque aqui tem um neurônio espelho. O neurônio espelho é o seguinte:
quando um político, ou quando qualquer pessoa, se ele está tratando com carinho um velhinho, todos os idosos estão acompanhando, sentem o abraço. A gente sente o que está vendo. Isso é um neurônio espelho, algo recente das pesquisas. A pessoa sente, vocês já perceberam? Quando a gente está vendo um filme, o cara está caindo, você fica caindo junto com ele, tentando, você sente a mesma coisa. Então, gente, isso aqui, se o político entende isso, muda muito. Hoje não é comunicação tradicional, marketing tradicional, com todo respeito, está falindo, sozinho não dá, não tem mais. Então, o prefeito tem que entender a linguagem verbal e não verbal. O gesto dele, a forma que ele age com as pessoas, hoje fala muito mais. O olhar atento, prestar atenção. Não adianta ser atencioso se as pessoas não percebem. Então, eu sou muito atencioso, mas tem que mostrar. A equipe de comunicação tem que estar treinada para fazer a foto que mostra a atenção. Não basta ser, né, Fred? Tem que parecer ser. Se preocupar menos com likes, a gente chama isso de métrica da vaidade. Parar com isso e mais com conteúdo que faça a pessoa sentir. Por quê? A postagem fica lá. Depois pode ser repetida, compartilhada, cria um acervo. Sendo que aquela coisinha que viralizou, não ficou nada, porque não tem nada a ver com o político. Não tem nada a ver, não vai acrescentar nada para ele. Que é o perigo dos prefeitos e políticos tiktokers, que estão sumindo, graças a Deus, está acabando. Está acabando. Foto posada, foto com cidadão beneficiado. Sempre a foto com cidadão é muito mais forte do que aquelas fotos todo mundo paradinho na frente, que é comum, legal, mas tem que ter as outras também. Essas aí não agregam. Compartilhar a alegria. Na verdade, isso aqui é uma dica para quem vai fazer. O prefeito ali encontrou uma pessoa, em vez de ele falar, olha, nós investimos aqui, conseguimos uma emenda de tanto, tarará. Não. Eu estou aqui com o seu Antônio antes andava mais de 5 quilômetros para ir lá no centro de saúde, agora não. Puxa vida, essa obra, o asfalto aqui mudou, você entendeu? Vai acreditar para ele, mas ele já conquistou, ele está lá, as pessoas já se envolveram, porque só a emoção é um post-it, só com a emoção que ela cola no cérebro. O que não emociona, quando você dorme, vai embora. Imagina, nosso cérebro não tem condição de armazenar tudo. O cérebro pesa 2% do nosso corpo. Só que ele consome 20% de toda a energia. Por isso que o racional é muito inteligente. O racional não entra em ação, ele não quer. Pode imaginar, você está em casa, tem um negócio meio complicado para fazer, e fala, depois eu faço. Sabe o que é isso? É o cérebro. Vai gastar energia. Ele vai cansar. E na política, então, tem que entregar tudo mastigadinho. Não adianta botar para pensar, para complicar. Esse IVA, PIVA, não sei lá que o Alckmin falava direto, a gente falava, caramba, ele só falava nisso. O povo não entendia nada, o adversário ia lá e falava do arroz com feijão, mudava tudo. Não adianta. Não adianta. Aqui, tá. A obra é secundária, repito, a obra é um instrumento para trazer a felicidade para as pessoas. Antes e depois, isso aqui continua funcionando bem, como estava antes, mas não aquela coisa que tinha antigamente. Olha como era, olha como ficou. Não é assim. O que foi feito, como está a vida das pessoas hoje. A pessoa dizendo como ela vivia, que nem a menina da cadeira de rodas. Aí sim. Narração pelas pessoas que tiveram a transformação, e algumas vezes a narração pode ser feita pelo prefeito. Planejar como política pública, vou dar uma corridinha aqui, tá? Atendimento humano opa, fui demais. Eita, o que eu fiz aqui? Fui para frente, como é que vai para trás? Aqui eu vou correr, eu vou pular ali. Olha só. Equipe orientada para se colocar no lugar do beneficiário, gente. Isso é importantíssimo também, treinar as secretarias, para que tenha alinhamento para fortalecer a mesma mensagem da administração, para bater a mesma coisa, ter a mesma linha.
evitar a autopromoção que fizemos, ao invés disso, trabalhar que o que muda na sua vida é muito melhor do que isso. Storytelling, que é contar histórias, nada melhor do que história. História ativa diversas emoções quando você está contando, por isso que ela gruda. Se vai fazer um discurso e tiver 1 minuto, 2, conte uma história, é melhor do que qualquer outra coisa, porque vai ficar. Isso tudo a gente até juntou num protocolo da neurociência para comunicação pública e governamental. Esse aqui é o material que a gente está, quem quiser até pegar o QR Code aqui, a gente vai lançar acho que o mês que vem, que é esse protocolo, com todos esses, como fazer, é um manual, é um guia. E esse aqui é o livro O Lado Oculto do Voto, que eu também coloco, está sendo lançado essa semana, é o primeiro do Brasil que traz o estudo da neurociência na política. É um livro de 254 páginas, bastante interessante para qualquer pessoa, não precisa ser só político não, porque é relacionamento humano. Aqui também, para conhecer o livro, nesse QR Code aí. Aí, olha, depois, eu vou deixar o número aqui, quem quiser, inclusive a palestra de hoje, esse conteúdo eu posso disponibilizar para vocês depois. Quem está aqui, se quiser, é só me passar depois que eu envio para vocês. Governar não é só fazer obra, não é só cumprir meta. Governar é tocar pessoas. E se ninguém sente o que você faz, é como se não tivesse acontecido. As pessoas estão cansadas, desconfiadas, feridas, e no meio disso tudo, tem o prefeito, o grupo tentando acertar. Mas existe uma verdade que muda tudo. A nova comunicação não é tecnologia, e ela veio para ajudar bastante, mas ela é humana. Quando falarem da gestão em que vocês fazem parte no futuro, o que as pessoas vão sentir? Isso é importante. O que elas vão sentir? A obra passa, o número some, mas a memória fica, e é isso que constrói o legado. Essa é a nova era da comunicação pública, e ela começa agora com vocês aqui no Conexão. Um grande abraço, gente. Deus abençoe. Muito obrigada, Kleber. Olha, você é uma das primeiras a comprar o seu livro, viu? É o passo a passo.